Fala galera, bem-vindos ao canal Física Superior. Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos fazer a decomposição de vetores para obter as suas componentes. Mas o que é uma componente de um vetor? Nós chamamos de componente a projeção do vetor em um eixo. Temos aqui o plano XY e o vetor que definimos na aula passada. Se você ainda não assistiu, acesse nosso canal e confira. As componentes desse vetor aqui, vamos chamar esse vetor de vetor A. A projeção desse vetor A em relação ao eixo x é chamada de componente x. Então, isso aqui seria a componente x do vetor A. Nós denotamos como sendo AX. Da mesma forma, se projetarmos o vetor A em relação ao eixo y, vamos obter a componente y desse vetor. Nós denotamos, então, essa componente y como sendo AY. As componentes do vetor possuem o mesmo sentido que o vetor em relação ao eixo. Por exemplo, esse vetor A, ele aponta no sentido positivo, tanto de x quanto de y. Portanto, a componente y aponta no sentido positivo de y e a componente x aponta no sentido positivo de x. Bom, e o que acontece se nós unirmos o vetor e as suas componentes? Dessa forma aqui, ó. Vamos representar aqui em amarelo o vetor A. Vamos pegar essa componente x e unir aqui no início do vetor A. Pegamos a projeção do A no y, ou seja, a componente y, vamos arrastar até aqui, dessa forma aqui, ó. Então aqui nós temos a x, pegamos essa componente x, aqui nós temos a y, a componente y desse vetor, e aqui nós temos o vetor A. Na aula passada nós vimos que o módulo do vetor A, representado dessa forma aqui, sem a seta em cima, é o comprimento desse vetor. E o que nós formamos aqui? Um triângulo retângulo. Se nós colocarmos um ângulo aqui e chamarmos de θ, em relação a θ, o AY passa a ser o cateto oposto. O AX, o cateto adjacente. E o módulo de A, a hipotenusa. Lembrando lá do teorema de Pitágoras que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Está ao quadrado, passa para lá, raiz. Propriedade inversa da potenciação é radiciação. Então, raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. E o que isso aqui nos diz? Se nós conhecermos as componentes x e y do vetor, podemos calcular o módulo do vetor. E agora, se for o inverso, nós sabemos o módulo do vetor e o ângulo que ele forma em relação ao eixo x, mas não conhecemos as componentes. Como nós podemos obter? Vamos obter essas componentes utilizando trigonometria básica. Vamos lembrar lá, o seno desse ângulo θ é igual ao quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto, a θ, é AY. Então, o seno de θ passa a ser AY sobre a hipotenusa desse triângulo, que é o módulo de A. Vamos isolar o AY. O A está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, nós temos que A vezes seno de θ é igual a AY. Então, a componente y desse vetor é igual ao módulo do vetor, ou seja, A, vezes o seno que o vetor faz em relação ao eixo x positivo. Dessa maneira, nós obtemos a componente em relação ao eixo y do vetor. Analogamente, podemos obter a componente x, usando agora o cosseno desse ângulo θ. Lembrando lá, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui nós temos que o cosseno é AX sobre a hipotenusa, que é o módulo de A. O A está dividindo, passa para cá multiplicando, então nós temos que A cosseno de θ é igual a componente x. E obtemos a relação, ou seja, AX é igual ao módulo de A vezes o cosseno de θ. Então agora, conhecendo o módulo e o ângulo que esse vetor faz em relação ao eixo x, nós podemos obter as componentes dele em relação ao eixo y e em relação ao eixo x. Se nós conhecermos as componentes, podemos elevá-las ao quadrado e obter o módulo de A. Agora, se nós conhecermos as componentes e quisermos obter esse ângulo θ, nós vamos usar outra função trigonométrica, que é a tangente. Tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é AY.
e cateto adjacente é AX. Então, se nós desejarmos obter esse ângulo θ, nós vamos usar a função trigonométrica inversa. Então, θ é igual ao arco cuja tangente, menos 1, você pode procurar na sua calculadora lá, é igual a AY sobre AX. Vai dividir o AY sobre o AX e vai fazer a função inversa na calculadora e vai obter o valor de θ. Então, usando essa relação, nós obtemos o ângulo. Usando essa relação aqui, nós obtemos o módulo do vetor. Usando essa relação, a componente y, e essa aqui, a componente x. Vamos ver isso em um exercício? Esse exercício diz: um vetor deslocamento r no plano xy tem 15 metros de comprimento e faz um ângulo θ igual a 30 graus com o semi-eixo x positivo, como mostra a figura. Determine, letra A componente x e letra B, a componente y do vetor. Então, nós temos esse vetor r e esse ângulo aqui é θ. Ele diz lá no problema que o módulo de r nós podemos representar assim, ou simplesmente o r sem a seta, é igual a 15 metros. E o ângulo θ é igual a 30 graus. A letra A, ele pede para obtermos a componente x deste vetor. Então, a componente x do vetor r vai ser igual ao módulo de r vezes o cosseno de θ. Então, a componente x do vetor r vai ser igual ao módulo de r, que é 15, vezes cosseno de 30 graus. Então, a componente x desse vetor r é igual a 15 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 15 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a aproximadamente 13 metros. Então, aqui nós temos a componente x desse vetor. Vamos obter agora a componente y. Nós já sabemos que a componente y desse vetor r é igual ao módulo do vetor vezes o seno de θ. Então, a componente y desse vetor r vai ser igual a 15 vezes seno de 30. E a componente y será igual a 15, seno de 30 é 1 sobre 2. Então, a componente y será 7,5 metros. Obtemos dessa forma as duas componentes do vetor. Agora que nós já sabemos obter as componentes x e y do vetor, vamos fazer um exercício para calcularmos o módulo e o ângulo θ que esse vetor faz com o eixo x. Vamos lá, exercício 2. A componente x do vetor A é menos 25 metros e a componente y é 40 metros. Letra A. Qual é o módulo do vetor A? E letra B, qual é o ângulo entre a orientação de A e o semi-eixo x positivo? Então, ele já nos forneceu a componente x desse vetor A, que ele diz que é menos 25 metros. E a componente y, ele fala que é 40 metros. Nos forneceu as componentes e pede o módulo. Vamos usar aquela relação que nós obtivemos a partir do teorema de Pitágoras. Então, ax ao quadrado mais ay ao quadrado. O módulo desse vetor A, o comprimento dele vai ser ax, que é menos 25 ao quadrado, mais ay, que é 40 ao quadrado. Raiz de tudo isso. Então, o módulo do vetor vai ser igual a menos 25 ao quadrado, vai ficar 625, mais 40 elevado ao quadrado fica 1.600. 625 mais 1.600 é 2.225. E raiz quadrada de 2.225 é igual a 47,2 metros. Então, esse é o comprimento desse vetor A, o módulo dele. Na letra B, ele quer o ângulo que esse vetor A faz com o eixo x. Então, θ é igual a função inversa da tangente, o arco cuja tangente vai ser igual a AY sobre AX. Isso é igual ao arco tangente, função inversa da tangente de 40 sobre menos 25. E isso é igual a função inversa da tangente de
40 divididos por menos 25 dá menos 1,6. Se nós calcularmos essa tangente, a função inversa dessa tangente de menos 1,6 em uma calculadora, nós vamos obter menos 58 graus. Será que essa aqui é a resposta certa? Vamos lembrar lá das aulas de trigonometria lá do ensino médio? Dizia o seguinte, ó, temos aqui o eixo Y e temos aqui o eixo X. E, com o centro na origem dos dois eixos, nós tínhamos o ciclo trigonométrico. Nesse sentido aqui, os ângulos eram contados negativos. Aqui era menos 90, aqui menos 180, aqui menos 270 e aqui menos 360 graus. E no sentido anti-horário, os ângulos eram positivos. Aqui 90 graus, então, nessa posição 90 graus, aqui 180 graus positivo, aqui 270 graus e aqui, onde completava o ciclo, 360 graus positivo. Nesse exercício, ele pede lá, ó, qual é o ângulo entre a orientação de A e o semi-eixo X positivo. Então, menos 58 graus está nessa posição aqui. A tangente aqui vai valer menos 1,6. Se nós lembrarmos mais uma vez lá das aulas de cálculo, nós sabemos que aqui, no segundo quadrante, a tangente possui esse mesmo valor aqui, ó. Então aqui ela também vale menos 1,6. Como ele quer o ângulo em relação ao semi-eixo X positivo, ele quer esse ângulo aqui, ó, que é 180 menos 58. E isso é igual, então, a θ 122 graus, que é a resposta da letra B. Então é isso, pessoal. Se você ainda não assistiu a nossa aula anterior sobre vetores e escalares, dá uma conferida lá no nosso canal. E nos vemos na próxima aula sobre vetores unitários. Um abraço a todos. Tchau!